Essa questão do Matheus Pereira que passou aí no começo, visivelmente ele está com um físico muito diferente em relação o que ele já teve. Agora, o que não consigo pensar no sentido de se está com algum problema, o clube não acompanha, eu não consigo acreditar numa história dessa, né? Mas é fato que chama a atenção ali quando aparece o físico do Matheus Pereira. O que vocês acham disso? É O o Matheus, Felipe ele... Campos. Pode Desculpa, falar. pode ir. Né, O porque foi uma Matheus, mensagem do ele... Felipe Campos lá no início da live. O que aconteceu com o Matheus Pereira, que ele tá tão boa. magro? Ele tá na contramão, assim, até de alguns jogadores que a gente vê ganhando um pouco mais de fibra, né, digamos assim. Eu até citei alguns exemplos. Eu consigo perceber que ele não está diferente só do que foi nos últimos anos em parte física, mas o que está acontecendo com alguns jogadores do Cruzeiro nesse processo de maior trabalho do Leonardo Jardim. Então, inegavelmente, isso acaba estranhando. Agora, seria leviano da minha parte falar que ele está fora de um padrão físico, que ele não está sendo acompanhado, porque eu não tenho informação sobre isso e o Matheus está treinando normalmente, né? Então não é algo que eu consigo afirmar. Agora, que gera, assim, um certo estranhamento, claro que gera. E o Cruzeiro precisa estar atento a qualquer atleta que está dentro do clube, ainda mais se tratando do Matheus Pereira. Não que ele tenha que ter um cuidado especial, todos os jogadores precisam ser cuidados da melhor forma. Mas quando a gente fala do Matheus, estamos falando de um cara que, tecnicamente, é o principal do elenco, que recentemente quase saiu por uma negociação na casa de 20 milhões de euros, que seria a maior venda da história do Cruzeiro. Então são pontos que deixam claro que ele é o maior ativo do clube, que se o Cruzeiro tem expectativa de, dentro de campo, ser forte, é importante que o Matheus esteja bem também, em todos os sentidos. E aí, se eventualmente ele for negociado, perdão, a gente sabe que o Cruzeiro tem uma perspectiva aí de venda interessante, né? Eu acho que tem o Jonathan Jesus despontando muito bem, mas ainda acho que o Jonathan vai precisar mostrar um pouco mais no futebol brasileiro para ter uma venda absurda. E vale se pontuar que ele também é um zagueiro, né? Geralmente o valor de mercado de um zagueiro não é tão alto. Então hoje o jogador mais valorizado dentro do plantel do Cruzeiro é o Matheus Pereira. Se ele vai ficar até julho ou não, a gente não sabe, mas até lá, se realmente ele for sair no meio do ano, precisa ser bem cuidado, né? E o Emerson já até falou isso algumas vezes. O Cruzeiro tem muito jogo até julho, né? Então, que o Matheus possa receber o devido cuidado e assim, se o Cruzeiro não está fazendo isso, seria muito incompetente. Acho que ele está sendo olhado da melhor maneira possível, né? E aí, quando eu falo de saída no meio do ano, é claro que esse cenário pode mudar. Se o Matheus, com o filho dele, se sentir bem em Belo Horizonte, se sentir bem com o Leonardo Jardim, se as coisas forem acontecendo para o Cruzeiro, o time bem nas mais diversas competições, isso pode ter uma influência para que o Matheus permaneça mais. E isso vai ser importante para o clube, né? Agora, enfim, acho que o Cruzeiro tem muita, mas muita gente para ficar atento à parte física de todos os jogadores, né? E não há nenhum motivo para o Matheus Pereira ser deixado de lado nesse sentido em relação aos outros vários atletas do plantel. É claro que chama a atenção do torcedor e você entende um pouquinho desse espanto, né? Ver o Matheus, o tanto que ele perdeu peso. Só que eu concordo muito com o Caio e com o que o Samuel falaram. Não dá para a gente avaliar por imagem. A gente tem que respeitar e entender que existem profissionais que são capacitados para isso e eles estão lá no Cruzeiro no dia a dia. Eu quero acreditar que o clube não deixaria, por exemplo, se o atleta estivesse com um problema físico, com uma perda muito grande de massa muscular e o Cruzeiro estivesse tocando isso como normal. Então, exato, eu vi esse comentário também do Renato Pereira. Existem pessoas responsáveis, estudadas e capacitadas para avaliar se o Matheus Pereira está com um problema ou não. Às vezes a gente vê ali na imagem, mas nas avaliações físicas, e o Samuel até trouxe isso, né? Quando o Cruzeiro retornou da folga no Carnaval, o Cruzeiro fez
uma bateria de exames nos atletas para poder entender como é que eles estavam na parte física, quem estava com desequilíbrio ou não muscular. Então, entendo um pouco o lado do torcedor de ficar espantado, porque a gente tem aquela imagem, talvez, que o jogador de futebol ele vai ter sempre ali o corpo atlético, ele vai ser muito fibrado e etc. E pode não estar ser o caso do Matheus Pereira. Acho que existe essa diferença. Então, a gente tem que separar. Você pode sentir esse espanto, mas não dá para cravar, ele está fazendo, ele está sofrendo disso, ele está com aquilo, e principalmente ter muito respeito. Você pode não gostar do Matheus Pereira como jogador, você pode até não gostar dele como pessoa, mas muito cuidado com acusar, principalmente quanto ao uso de determinadas substâncias, porque assim, a pessoa também tem familiar. Eu imagino que o familiar de ninguém aqui gostaria de ver em rede social o Samuel está usando isso, o Pedro está usando aquilo, o Emerson está fazendo. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o que vai falar, entender que, além do jogador, ele tem a parte da pessoa, e internet não é terra de ninguém, não. Uma hora dessa aí, vocês acusam que o atleta está fazendo uso de alguma substância ilícita ou está passando por algum problema. Toma um processo aí, é a hora que o filho chora e a mãe não vê, viu? Samuel, eu acho que seria muito legal, assim, se em algum momento, né, o pessoal da fisiologia do Cruzeiro pudesse fazer algum comunicado, alguma entrevista, talvez algum material interno do clube mesmo, não apenas sobre a situação do Matheus Pereira, mas até falando um pouco da situação de outros jogadores do elenco, que a gente vê que tem muitos atletas que parecem estar mais fortes, né? O caso do William, do Dudu, o Vidalba, assim, estava até falando disso na live de ontem lá do 6-1, que Cruzeiro tá meio que fake Nery, né? Chamar lá o Rodrigo Góes lá para bater o martelinho lá para ver se o pessoal tá usando o suco. Claro que não, né, gente? São jogadores profissionais, todos eles devidamente acompanhados pelo clube, até porque o atleta profissional ele tem toda uma questão de dopagem muito rigorosa, então não é um jogador, vou tomar um negócio aqui. Não, o jogador não toma uma dipirona, ele não pode tomar uma dipirona se o clube não autorizar. Tá? Então, assim, é um negócio muito, muito cuidadoso. E sobre o Matheus Pereira, eu concordo com algumas pessoas que falam, é preocupante. Eu também fico um pouco preocupado, porque parece que ele está muito mais magro do que ele já esteve em outros momentos. Mas, assim, tem a fisiologia do Cruzeiro, tem o pessoal que acompanha o jogador diariamente, né? E a gente sabe que os jogadores são submetidos a exames com alguma frequência, até para ver ali o risco de lesão e tudo mais. Tem até então, exame antidoping surpresa, cara. Sim, e assim, se tem uma coisa que o Cruzeiro faz devidamente, eu tenho certeza, é fazer aquele exame dia a dia, né? Que o pessoal faz lá. Eu lembro que até falaram muito na época do CK, mas é acompanhar realmente para evitar o risco de lesão, gente. Essa é uma das coisas que o Cruzeiro mais está tentando trabalhar agora, deixar todo mundo inteiro para o Leonardo Jardim trabalhar. Então, assim, se o Matheus Pereira tiver alguma situação um pouco anormal, tá precisando de determinada vitamina, tá precisando de comer mais, sei lá. Tem nutricionista, tem todo mundo aí no Cruzeiro à disposição que pode auxiliar o atleta, né? E a gente ficar usando, né, aquilo que o Matheus Pereira já falou, de ter sofrido de depressão e tudo mais, eu acho uma covardia muito grande, porque assim, a gente fala tanto que as pessoas têm que quebrar esse tabu, falar mais de saúde mental, e quando um jogador faz isso, a torcida do clube dele fica usando isso a todo momento para atacá-lo, né? Eu sei que boa parte da torcida do Cruzeiro está chateada com o Matheus Pereira. Acho que o que ele falou depois de um clássico foi um erro muito grave, mas passou, gente, tá? E se a gente olhar para o calendário aqui, só de Campeonato Brasileiro vão ter 12 rodadas até julho, tá? Quando é a próxima hipótese do Matheus Pereira sair do Cruzeiro. Lembrando que ele tem contrato até junho do ano que vem. Mas até julho desse ano, que é quando abre a janela europeia, tem mais 12 jogos de Brasileiro. Vai ter Sul-Americana, vai ter Copa do Brasil. Então vamos colocar aí uns 20 jogos. São mais 20 jogos de Matheus Pereira. A gente vai ficar 20 jogos enchendo o saco do Matheus Pereira, tentando procurar problema, ou querendo que ele renda para o Cruzeiro o máximo que for possível. Até porque se ele jogar bem no Cruzeiro, aumenta a chance dele ser vendido por um bom valor. Então, se você não quer o Matheus Pereira no Cruzeiro daqui a pouco, torça para ele jogar bem, porque aí a chance dele sair aumenta. O Pedro ia falar alguma coisa? Não, é porque essa questão da galera falando na brincadeira, claro, dos jogadores que ficaram mais fortes, me lembra de uma teoria que surgiu, uma teoria bem maluca nas redes sociais, não sei se a galera viu,
de que o Bayern da pandemia, os atletas do Bayern jogaram à base de anabolizante, que estava todo mundo muito forte, né? O Goretzka, o próprio Lewandowski. Isso dificilmente vai acontecer, gente. O Mudryk do Chelsea é um exemplo. Ele está sem jogar, porque ele fez um exame antidoping e aí constatou uma substância lá, ele vai tentar a contraprova, ele não pode jogar. Acho que nem treinando com os jogadores do Chelsea ele tem treinado. Então é rigoroso, o acompanhamento é muito, muito acima dos atletas. Então isso dificilmente vai acontecer. E se o Matheus estiver com algum problema, o departamento médico do Cruzeiro vai detectar.